Artigo 101. Compete ao vice-presidente: inciso 1, presidir o órgão especial e executar suas decisões. Inciso 2, executar as atribuições que lhe forem cometidas pela diretoria ou delegadas por portaria pelo presidente. Artigo 102. Compete ao secretário-geral: inciso 1, presidir a primeira Câmara e executar suas decisões. Inciso 2. Dirigir todos os trabalhos de secretaria do Conselho Federal. Inciso 3. Secretariar as sessões do Conselho Pleno. Inciso 4. Manter sob sua guarda e inspeção todos os documentos do Conselho Federal. Inciso 5. Controlar a presença e declarar perda de mandato dos conselheiros federais. Inciso 6. Executar a administração do pessoal do Conselho Federal. Inciso 7. Emitir certidões e declarações do Conselho Federal. Artigo 103. Compete ao secretário-geral adjunto: inciso 1, presidir a segunda Câmara e executar suas decisões. Inciso 2. Organizar e manter o Cadastro Nacional dos Advogados e Estagiários, requisitando os dados e informações necessários aos conselhos seccionais e promovendo as medidas necessárias. Inciso 3. Executar as atribuições que lhe forem cometidas pela diretoria ou delegadas pelo secretário-geral. Inciso 4. Secretariar o órgão especial. Artigo 104. Compete ao tesoureiro: inciso 1, presidir a terceira Câmara e executar suas decisões. Inciso 2. Manter sob sua guarda os bens e valores e o almoxarifado do Conselho. Inciso 3. Administrar a tesouraria, controlar e pagar todas as despesas autorizadas e assinar cheques e ordens de pagamento com o presidente. Inciso 4. Elaborar a proposta de orçamento anual, o relatório, os balanços e as contas mensais e anuais da diretoria. Inciso 5. Propor à diretoria a tabela de custas do Conselho Federal. Inciso 6. Fiscalizar e cobrar as transferências devidas pelos conselhos seccionais ao Conselho Federal, propondo à diretoria a intervenção nas tesourarias dos inadimplentes. Inciso 7. Manter inventário dos bens móveis e imóveis do Conselho Federal, atualizado anualmente. Inciso 8. Receber e dar quitação dos valores recebidos pelo Conselho Federal. Parágrafo 1º. Em casos imprevistos, o tesoureiro pode realizar despesas não constantes do orçamento anual, quando autorizadas pela diretoria. Parágrafo 2º. Cabe ao tesoureiro propor à diretoria o regulamento para aquisições de material de consumo e permanente. Capítulo 4. Do Conselho Seccional. Artigo 105. Compete ao Conselho Seccional, além do previsto no artigo 57 e 58 do Estatuto, inciso 1, cumprir o disposto nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 54 do Estatuto. Inciso 2, adotar medidas para assegurar o regular funcionamento das subseções. Inciso 3, intervir parcial ou totalmente nas subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados, ou e quando constatar grave violação do Estatuto, deste Regulamento Geral e do regimento interno do Conselho Seccional. Inciso 4. Cassar ou modificar de ofício ou mediante representação qualquer ato de sua diretoria e dos demais órgãos executivos e deliberativos da diretoria ou do Conselho de Subseção e da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, contrários ao Estatuto, ao Regulamento Geral, aos provimentos, ao Código de Ética e Disciplina,
ao seu regimento interno e às suas resoluções. Inciso 5. Ajuizar após deliberação. A linha A. Ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais, em face da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal. A linha B. Ação civil pública, para a defesa de interesses difusos de caráter geral e coletivos e individuais homogêneos. A linha C. Mandado de segurança coletivo, em defesa de seus inscritos, independentemente de autorização pessoal dos interessados. A linha D. Mandado de injunção, em face da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo único. O ajuizamento é decidido pela diretoria, no caso de urgência ou recesso do Conselho Seccional. Artigo 106. Os conselhos seccionais são compostos de conselheiros eleitos, incluindo os membros da diretoria, proporcionalmente ao número de advogados com inscrição concedida, observado os seguintes critérios. Inciso 1. Abaixo de 3.000 inscritos, até 30 membros. Inciso 2. A partir de 3.000 inscritos, mais um membro por grupo, completo de 3.000 inscritos, até o total de 80 membros. Parágrafo 1º. Cabe ao Conselho Seccional, observado o número da última inscrição concedida, fixar o número de seus membros, mediante resolução sujeita a referendo do Conselho Federal, que aprecie a base de cálculo e reduza o excesso, se houver. Parágrafo 2º. O Conselho Seccional, a delegação do Conselho Federal, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, a diretoria e o conselho da subseção podem ter suplentes, eleitos na chapa vencedora em número fixado entre a metade e o total de conselheiros titulares. Parágrafo 3º. Não se inclui no cálculo da composição dos elegíveis ao conselho seus ex-presidentes e o presidente do Instituto dos Advogados. Artigo 107. Todos os órgãos vinculados ao Conselho Seccional reúnem-se ordinariamente nos meses de fevereiro a dezembro, em suas sedes, e para a sessão de posse no mês de janeiro do primeiro ano do mandato. Parágrafo 1º. Em caso de urgência ou nos períodos de recesso, janeiro, os presidentes dos órgãos ou um terço dos seus membros podem convocar sessão extraordinária. Parágrafo 2º. As convocações para sessões ordinárias são acompanhadas de minuta da data de sessão anterior e dos demais documentos necessários. Artigo 108. Da aprovação ou alteração do regimento interno do Conselho, de criação e intervenção em Caixa de Assistência dos Advogados e subseções e para aplicação da pena de exclusão de inscrito é necessário quórum de presença de 2/3 dos conselheiros. Parágrafo 1º. Para as demais matérias exige-se quórum de instalação e deliberação de metade dos membros de cada órgão deliberativo, não se computando no cálculo os ex-presidentes presentes, com direito a voto. Parágrafo 2º. A deliberação é tomada pela maioria dos votos dos presentes, incluindo os ex-presidentes com direito a voto. Parágrafo 3º. Comprova-se a presença pela assinatura no documento próprio, sob controle do secretário da sessão. Parágrafo 4º. Qualquer membro presente pode requerer a verificação do quórum por chamada. Parágrafo 5. A ausência à sessão, depois da assinatura de presença não justificada ao presidente, é contada para efeito de perda do mandato. Artigo 109. O Conselho Seccional pode dividir-se em órgãos deliberativos e instituir comissões especializadas para melhor desempenho de suas atividades.
Parágrafo 1º. Os órgãos do Conselho podem receber a colaboração gratuita de advogados não conselheiros, inclusive para instrução processual, considerando-se função relevante em benefício da advocacia. Parágrafo 2º. No Conselho Seccional e na subseção que disponha de conselho, é obrigatória a instalação e funcionamento da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Orçamento e Contas e da Comissão de Estágio e Exame de Ordem. Parágrafo 3º. Os suplentes podem desempenhar atividades permanentes e temporárias, na forma do regimento interno. Parágrafo 4º. As câmaras e os órgãos julgadores em que se dividirem os conselhos seccionais para o exercício das respectivas competências serão integradas exclusivamente por conselheiros eleitos, titulares ou suplentes.